Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui você vai aprender a construir o gráfico da função trigonométrica, especificamente o gráfico da função f de x igual a seno de x e fazer o estudo completo, determinando o domínio, o contradomínio, zero da função, variação da monotonia, determinar, fazer o estudo do sinal, determinar os máximos e os mínimos desta função. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, para construir o gráfico da função f de x igual a seno de x, vamos recorrer muito bem ao círculo trigonométrico. Então, vamos recorrer ao círculo trigonométrico. Nós sabemos que o círculo trigonométrico tem essa característica, tem sempre o raio 1. Então, significa que aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Agora, deste lado, de 0 para a esquerda, trata-se de números negativos, de 0 para baixo também trata-se de números negativos. Então, é muito importante dominar o círculo trigonométrico para te facilitar obter os valores correspondentes daqui do gráfico. Agora, tem que perceber que no gráfico da função f de x igual a seno de x, então os valores das abscissas são ângulos. Então, sendo ângulo, significa que vai começar de zero. Então, terá o ângulo 0, depois 90, depois 180, depois 270, 360 e pode dar a segunda volta. Dando a segunda volta, que é só acrescentar mais 90, que vai ser 5π sobre 2. E quando aproxima mais para cá, vai ser o 3π, assim sucessivamente. Então, significa que no eixo real, vamos ter aqui o extremo 0. Vamos ter o 0. Então, depois deste 0 aqui, vamos para o abscissa, este ângulo. Vamos para este ângulo aqui, que é π sobre 2. Então, aqui vamos ter o π sobre 2. Depois de π sobre 2, vamos para o π. Depois do π, vamos para o 3π sobre 2. Depois de 3π sobre 2, que é 270, vamos para o 2π, que é 360. Agora, significa que estamos a dar volta daqui até aqui. Mas atenção, o gráfico não sempre termina aqui no 2π. Pode continuar. Então, quando continua é mais 90. Então, para ser mais 90, significa que é pegar este 180, 360, adicionar mais 90. Então, vai ter o ângulo daqui correspondente já da segunda volta. Então, vai ficar o 2π mais o π sobre 2. Então, calculando o MMC, aqui fica 2, aqui fica 1. Então, fica 4π mais π. Fica 5π sobre 2. Então, vamos ter aqui o 5π sobre 2. Então, pode continuar até. Então, significa que aqui vamos ter o simétrico. Vamos ter menos π sobre 2. Depois vamos ter o π. Depois vamos ter aqui o 3π sobre 2. Depois vamos ter o 2π. Depois vamos ter o 5π sobre 2. Temos aqui esses pontos. Agora, precisamos muito bem de termos uma tabela contendo esses valores aqui, na qual depois vamos calcular os valores da tabela em função do círculo, ou seja, usando o círculo trigonométrico. Então, esses pequenos cálculos podemos fazer muito bem a tabela no rascunho. Então, aqui temos o centro, que é o ângulo 0. Então, aqui depois do 0 temos o π sobre 2. Depois temos o π. Depois temos o 3π sobre 2. Depois temos o 2π. Depois temos o 5π sobre 2. Esses valores aqui são valores da reta. Então, vamos calcular aqui os valores. Aqui é o ângulo x, aqui é o y. Então, precisamos desses valores do y para podermos fazer a correspondência, do tal como fazemos em outros tipos de funções. Então, aqui vamos ter o simétrico, que é menos π sobre 2. Depois temos o menos π. Depois temos o menos 3π sobre 2. Depois temos o menos 2π. Depois temos aqui, por fim, o menos 5π sobre 2. Então, é simples. Temos que saber que este eixo aqui, para podermos ter esses valores aqui, esses valores daqui, temos que saber que este eixo aqui é o eixo dos
é o eixo do sino. Este eixo aqui é o eixo do sino. Este eixo do x é o eixo do cossino. O eixo y é o eixo do x. Então, aqui vamos entender que quando precisamos, primeiramente, quando o ângulo é zero. Quando o ângulo é zero, o valor do y é exatamente aqui. É exatamente aqui no zero. Então, vamos ter aqui o valor do y zero. Depois, quando estamos no 2π, 2π é exatamente neste ponto aqui. Então, o valor do y neste ponto aqui, é exatamente 1, né? Sabemos que a distância daqui até aqui é 1, do raio. Então, neste ângulo aqui, o valor do y é 1. Então, vamos ter o 1 aqui. Depois, vamos para o 180, que é neste caso o π. Agora, neste ponto aqui, o valor do y é exatamente aqui o zero. Então, vamos ter aqui o zero. Depois, vamos para o 3π sobre 2. Neste ponto aqui, o valor do y aqui é o menos 1. Vamos ter menos 1 aqui. Depois, vamos para o 2π. O 2π é neste ponto aqui. Neste ponto aqui, o valor do y é exatamente aqui no zero. Então, coloca o zero aqui. Agora, depois, vamos continuar dando já a segunda volta. Quando sai daqui até aqui, vamos ter já o ângulo de 5π sobre 2. Este ângulo de 5π sobre 2 corresponde ao ângulo de 90 graus, né? Porque está na mesma posição. Então, vai ser exatamente a 1. Então, aqui, tendo obtido esses valores aqui, para ter os valores simétricos, aqui temos ângulo simétrico. Então, significa que é só colocar o simétrico dessas ordenadas aqui. Então, aqui é 1. Então, significa que aqui vai ser menos 1. Aqui, depois, é 0. 0 não tem sinal. Quando é menos, é 3π sobre 2, tem menos 1. Então, vai ficar aqui o 1. É o simétrico. Depois, fica 0. E no fim, fica aqui o 1. Então, já temos os valores da tabela. É só questão de fazermos a correspondência com os valores dos respectivos ângulos. Então, vamos lá. Quando o x for igual a 0, o ângulo 0, o valor do y é 0. Então, vai ser exatamente neste ponto aqui. Depois, quando o x é π sobre 2 é 90, o y é 1. Então, vamos fazer aqui o 1 com o ângulo 90 neste ponto aqui. Então, aqui é 1, aqui também é menos 1. Então, depois de π sobre 2, que faz correspondência com 90, vamos para o π. O π é 180, faz correspondência com 0. Então, aqui faz correspondência com 0, o ponto é exatamente aqui. Depois, o 3π sobre 2 faz correspondência com menos 1. Menos 1 é aqui, então vai ser neste ponto aqui. Depois, vamos para o 2π. Quando é 2π, o y é 0. 2π, o y é 0. Depois, quando é 5π sobre 2, o y é 1. 5π sobre 2, o y é 1. Então, temos aqui o 1. Então, já temos esses pontos. Então, vamos marcar para os pontos negativos. O menos π sobre 2 liga-se com o menos 1. O menos π sobre 2 faz correspondência com menos 1. Depois temos aqui o menos π liga-se com 0. O menos π faz correspondência com 0. Depois vamos ter aqui o menos 3π sobre 2 faz correspondência com 1. O menos π sobre 2, o menos 3π, assim que é 3π sobre 2, faz correspondência com 1. 3π sobre 2 faz correspondência com 1. Então, temos aqui o 2π, o menos 2π fazendo correspondência com 0. O menos 2π faz correspondência aqui com 0. Depois temos o menos 5π sobre 2 fazendo correspondência com 1. Então o simétrico, veja aqui 1, aqui tem que ser menos 1, né? É o simétrico daqui. Esqueci de colocar o sinal. Então significa que faz correspondência com menos 1. Então vamos ter aqui o menos 1 a fazer correspondência. Então, feito
essas marcações é simples, é só unir esses pontos aqui, vermos que tipo de gráfico vamos ter. Então, unindo os pontos, vamos ter um gráfico desta característica aqui. Então, significa que vamos ter o gráfico desta característica aqui. Então, temos aqui este gráfico aqui, que é o gráfico de f de x igual a seno de x. Assim como é feito, é construído este gráfico passo a passo. Agora, vamos aqui, já fizemos o primeiro ponto, que neste caso o primeiro ponto era exatamente construir o gráfico da função. Vou me desculpar, estou meio constipado, a minha voz não está em condições, mas tinha que gravar para poder te ajudar. Vamos determinar o domínio. Agora, no domínio, sabemos, as definições não mudam. O domínio são valores que a função pode assumir no eixo x, né? Então, sendo esses valores que a função pode assumir no eixo x, significa que aqui este gráfico não tem nenhuma restrição. Vai de 0 até mais infinito, aqui também de 0 até mais infinito. Então, significa que o domínio da função é x pertencente ao conjunto dos números reais. Depois vamos para o contradomínio. O terceiro ponto, o contradomínio. O contradomínio são valores em que a função pode assumir no eixo y, né? Então conseguimos ver que a função, o gráfico neste caso, está delimitado entre menos 1 e o 1. Não passa para 2, nem passa para menos 2 e por aí em diante. Então significa que o contradomínio da função vai ser y pertence a intervalo fechado. Então, está limitado de menos 1 até 1. Então, vai ser de menos 1 até 1. Então, vamos para o quarto ponto. O quarto ponto que são os zeros da função. Em relação ao zero da função, o que é zero da função? São pontos em que a função interseta neste eixo aqui. Então, interseta muito bem neste ponto, interseta neste ponto, interseta neste ponto. Então, significa que vamos dizer que zero da função vai ser x igual. Então, vamos escolher um dos pontos. Podemos escolher o π. Então, vai ser igual a π. Agora, do jeito como fizemos aqui, estamos a indicar somente um único zero. Precisamos de generalizar. Então, significa que vamos multiplicar por um k. Este k que corresponde ao número de volta que poderemos dar aqui no círculo trigonométrico, o número de volta. Então, significa que na medida em que vai dando mais volta, aqui no gráfico vai ter mais ondas também, assim. Vai ter mais ondas assim. Então, significa que este aqui, o k, pertence ao conjunto dos números inteiro, porque não existe volta de menos 1 ou volta de menos 2. Então, quando trata-se de número de volta, sempre um número inteiro positivo. Então, veja que também não se pode ter um número decimal. Tem que ser sempre números inteiros. Então, vamos para o quinto ponto, que é o estudo da monotonia. Então, precisa muito bem compreender aqui e prestar muita atenção no estudo da monotonia. No estudo da monotonia, indica os intervalos em que a função cresce e a função decresce. São intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, vamos lá fazer o estudo pegando de zero, quando dá uma volta completa, que é do ângulo zero até o ângulo de 2π, que é uma volta completa, né? Então, vamos lá verificar quais são os ramos em que a função é crescente. Então, daqui até aqui, começando de zero até π sobre 2, que é o primeiro quadrante, a função ela cresce, né? Daqui até o primeiro quadrante, a função está a crescer. Depois verificamos que do segundo quadrante
até de π sobre 2 até o π, que é segundo quadrante, a função ela decresce. E do segundo quadrante, que é do π a parte do segundo quadrante, até o terceiro, neste caso, que é de π até 3π sobre 2, a função continua a decrescer. Então, esse estudo de monotonia nós vamos separar em quadrantes, porque isso é de uma forma geral. Então, e verificamos que também de 3π sobre 2 até 2π, já estamos diante do último quadrante, que é o quarto quadrante. A função aqui está a crescer. Então, já temos aqui os intervalos em que a função cresce e intervalo decresce. Então, podemos dizer que aqui onde a função cresce é no primeiro quadrante. Então, temos que dizer do primeiro quadrante e qual a outra parte onde a função cresce? É aqui no último quadrante, a partir de 3π sobre 2 até o 2π, que é neste caso o quarto quadrante. A função é crescente. A função é crescente. Depois, verificamos que do π sobre 2 até π, que é o segundo quadrante, depois vamos dizer do segundo quadrante e no segundo quadrante, e aqui do π até 3π sobre 2, que é o terceiro quadrante. A função é decrescente. Então, quando é assim como é feito o estudo, pode representar por intervalo, mas é muito mais prático e fácil representar ou fazer estudo da monotonia em quadrantes. Então, veja, pegamos de 0 até neste caso 2π. Vamos supor que pegássemos de 0 até 2π do lado negativo. Então, quando é de 0 até π sobre 2, estamos diante do primeiro quadrante aqui, mas é no sentido negativo. No primeiro quadrante, veja que a função aqui estará a crescer, estará a subir para lá. Então, a função cresce. Neste intervalo aqui em que o segundo quadrante vai decrescer, e aqui também vai decrescer. E aqui que será o último quadrante, a função vai crescer. Então, é assim como é feito o estudo da monotonia, desta maneira que pode-se usar aquela maneira de representar numa tabelinha, mas é muito mais fácil desta maneira aqui. Vamos para o sexto ponto, que é a variação, é o estudo do sinal. Então, no estudo do sinal, temos que indicar as partes onde a função ela é crescente e as partes onde a função é decrescente. Então, vamos usar a mesma estratégia, observar o gráfico e pegando de 0 a 2π. De 0 a 2π, vamos perceber que a função é positiva na parte em que a parábola está na parte de cima e é negativa na parte em que a parábola está na parte de baixo, né? Então, vamos lá verificar que neste ponto aqui, de 0 até o π, o gráfico está exatamente nessa parte de cima aqui. Não sei se consegue perceber, nessa parte de cima. Então, a função assume valores positivos. Veja que T faz correspondência com um positivo. Então, nessa parte aqui a função é positiva. Estamos a falar do primeiro quadrante e segundo quadrante. Aqui de 0 até π sobre 2, de 0 a 90 é primeiro quadrante. E a partir de 2π, do π sobre 2 até π é segundo quadrante. Está na parte de cima. Então, podemos dizer que no primeiro quadrante e no segundo quadrante, a função é positiva. A função ela é positiva. Depois vamos pegar o ramo em que a função é negativa. É nesta parte de baixo aqui. Nessa parte de baixo aqui, a função é negativa, que é no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Então, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, a função é negativa. Então, desta maneira, já fizemos o estudo da variação do sinal. Agora, falta o último ponto, que é em relação aos máximos e os mínimos. Agora, nos máximos e mínimos, muito bem, pode ser feito
a análise pegando o contradomínio ou pode ser feita a análise pegando simplesmente o gráfico. Mas vamos lá pegar o gráfico. O gráfico conseguimos ver que isto é uma onda, né? Faz isto, mas conseguimos perceber que atinge o valor máximo quando o y for igual a 1. Atinge o valor máximo quando o y for igual a 1. É neste ponto aqui. Este ponto é no máximo. Neste ponto de baixo aqui é no mínimo aqui. Então, no máximo, atinge o máximo no ângulo em que é π sobre 2. No ângulo em que seno é π sobre 2. No ângulo em que seno é π sobre 2 é exatamente ao valor de 1. No ângulo em que atinge o mínimo é no 3π sobre 2, que é exatamente o menos 1. Que resume-se em esses dois valores. Este valor aqui representa mínimo, este valor aqui representa máximo. Então, é muito simples isso, é muito simples. Então, vamos dizer que o sino de x vai ser igual, queremos o mínimo, o menos 1, né? O seno queremos menos 1, que é exatamente neste ângulo aqui. Apesar de que quando continua vai ter mais ângulo, mas depois vamos generalizar. Então, é exatamente neste ponto aqui. Agora, neste ponto aqui de 3π sobre 2, então significa que o x vai ser igual a onde é máximo é no π sobre 2. π sobre 2. Agora, aqui precisamos de generalizar. Para generalizar, tem que assumir o período da função. A função é periódica em 2π, ou seja, faz uma volta completa em π sobre 2, em 2π. Faz uma volta completa, meia volta aqui, e completa a volta aqui no 2π. Então, vamos ter mais 2πk, com este k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, aqui significa... Aqui pegamos... começamos com este aqui. Então, neste ponto é no ponto máximo. Então, este aqui é o máximo. É o máximo. Então, vamos assumir que é 1 aqui. É o máximo. Depois, o mínimo. O mínimo, trabalhamos com este valor mínimo aqui. O mínimo, trabalhamos com este valor mínimo. Então, neste valor mínimo aqui, vamos ter o x igual a 3π sobre 2 mais o período da função 2πk com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, aqui temos o mínimo. Então, desta forma foi feito a construção gráfica e o estudo completo da função seno. Antes de mais nada, antes de sair do vídeo, se ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like e ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal ainda terá mais novidade de várias matérias. Até mais.